No futebol, quando um atleta que subiu da base começa a conquistar espaço e vem tendo atuações de razoáveis para boas, ele vinha em performance razoável e teve uma performance boa, destacada diante do Águia, o que vai acontecendo? Qual é o processo aí? O atleta vai ganhando confiança. A torcida também vai prestando atenção e confiando no atleta. Daqui a pouco, ele está soberano. Agora, ele ainda está tímido até para dar entrevista, imagina. É verdade. É natural, né? É bem natural. É exatamente assim como funciona. Um começo de carreira, um atleta de potencial reconhecido. E achei legal a honestidade dele, né? Até a simplicidade de reconhecer que estava tendo dificuldade ali. Isso é muito bacana, porque realmente ele vai crescer observando, né, o que tem que melhorar. Agora, o que é positivo, assim, que vale a pena a gente pontuar do Henrique, é que é um jogador que ainda está nesse processo de conquistar confiança, mas que já arrisca, que já vai ao ataque, que chuta gol, enfim, já não é um volante que se limita à função defensiva, que se desfaz da bola, não, ele procura construir. Então ele já arrisca e isso é bem positivo, é uma bela promessa do Remo nesse processo aí que o clube está vivendo, que ainda é turbulento, mas que não deixa de ser promissor. Então, Remo contra o São Francisco de Santarém, jogo hoje, 8 da noite no Baenão. Para o Remo, a comodidade de uma classificação já conquistada. Para o São Francisco, a pressão de quem ainda luta contra rebaixamento. Se perder para o Remo, vai jogar a vida dele no domingo contra o Canaã. Quando eu digo jogar a vida é porque é o jogo que decide se ele mantém a atividade para o ano que vem ou se no ano que vem ele estará rebaixado à segunda divisão. Então pesa muito. A rodada do domingo vai ter uma pressão enorme para essas equipes que estão lutando contra rebaixamento. É o caso do São Francisco, é o caso do Canaã, é o caso do Castanhal, é o caso do Bragantino e também é o caso do Tapajós. Para essas equipes, a rodada do domingo vai ser muito pesada e também com perspectiva de classificação, né? Que é algo que torna ainda mais emocionante essa rodada. Ainda sobre o Clube do Remo, a diretoria azulina confirmou que não vai renovar o contrato do goleiro Vinícius. E o jogador vai receber uma homenagem hoje, pouco antes do jogo contra o São Francisco. Em nota, o Remo agradeceu os serviços prestados, desejou sucesso na próxima temporada, se o Vinícius seguir jogando. O Vinícius está no Leão desde 2017, onde disputou 258 partidas, conquistou o Campeonato Paraense de 2018, de 2019 e 2022, também a Copa Verde de 2021 e um acesso à Série B. O goleiro já não vinha sendo relacionado pelo técnico Ricardo Catalá, nem mesmo para o banco de reservas. A última atuação dele foi em agosto, contra o Altos do Piauí, pela Série C do Campeonato Brasileiro. É uma história grandiosa, é uma história respeitável, é um ídolo do Clube do Remo, então é muito justo que ele seja homenageado. Essa homenagem poderia até ser mais significativa, mas se fosse lá na pré-temporada em que o Remo pudesse fazer ali o jogo de despedida do Vinícius. Ele atuando. Ele jogando, né? Agora, meio de campeonato, isso é mais difícil, mas não deixa de ser viável em algum momento o Clube do Remo ter uma programação que signifique uma despedida do Vinícius e também saber se ele de fato está pendurando as luvas, né? Porque ele pode, de repente, seguir jogando por uma outra equipe que vai disputar, digamos, o Campeonato Brasileiro ou mesmo do Campeonato Paraense. É possível, porque ele pelo regulamento, ele está livre para jogar por outra equipe do campeonato. Vejamos que decisão o Vinícius vai tomar. É o ideal que seja um clube daqui, né? Porque ele ainda tem mandato de vereador este ano, né? Exatamente, como ele ainda tem mandato de vereador, e esse é o grande problema do Vinícius, né? Porque ele eleito vereador, ele teve que se desdobrar entre as atividades parlamentares e o futebol, e aí para fazer essa adequação de agenda, acaba havendo prejuízo no desempenho do atleta. É difícil até te ver, eu não lembro agora de um caso de um jogador em atividade hoje que também seja vereador, deputado, eu não lembro assim, nenhum caso no Brasil atuando, né? Pois é, se lá nos anos 80 isso foi muito difícil, e eu ouvi do Mesquita, que foi vereador e jogador do Remo, foi muito difícil para ele naquela época. O Birubiru foi jogador e vereador em São Paulo, há outros casos, mas é muito complicado associar. E o Vinícius acabou tendo um prejuízo técnico
o que também é muito natural, mas que não mancha a história dele no Clube do Remo, que é uma história grandiosa, o último grande ídolo do Clube do Remo, não há dúvida quanto a isso, Márcio. Com certeza. Ferreira,